Boa tarde! O programa Isto é Amazônia está iniciando e neste sábado nós vamos falar de um assunto de comportamento. A volta às origens. Ô Roberto, mas o que é isso? São pessoas que abrem mão de morar nas áreas urbanas e escolhem morar com suas famílias nas áreas periurbanas de Macapá. Por exemplo, nós conversamos com o engenheiro Rubens Gemac e a sua esposa Irani, conversamos também com o Major Ney e a sua esposa e tivemos um bate-papo agradável mostrando esta realidade com o desembargador Gilberto de Paula Pinheiro. Você vai acompanhar as pessoas que poderiam morar em condomínios de luxo até, né, perto de tudo, resolvem se afastar desse barulho urbano, né, para a tranquilidade do campo. E aí voltam a fazer aquilo que os nossos pais faziam antigamente quando nós éramos crianças. Lembram? Criar galinha, porco, animais domésticos, né, junto da propriedade da gente. Hoje em dia isso é muito difícil e as nossas crianças até estranham quando veem. Mas você vai acompanhar, porque não são só essas pessoas que resolveram mudar de hábito e voltar às suas origens. Muita gente tem feito isso e você vai se identificar com essas pessoas. O Isto é Amazônia está começando. Acompanhe esse programa maravilhoso. Isto é Amazônia. Sempre fez parte do nosso plano de vida, meu e do Ney, vimos morar aqui na Fazendinha. Nós tínhamos uma casa lá na Orla, ali no bairro Cidade Nova, de frente para o rio. Foi lá que nós criamos os nossos filhos, no entanto eram todos pequenos. E essa necessidade de estar levando constantemente, leva para a escola, leva para atividade extra à tarde, é aula do judô dos meninos, é aula de balé da filha, é aula de música, né? É uma atividade extra aqui, uma atividade extra ali. Morar aqui, naquele momento, não daria certo. Precisava estar o tempo todo, era uma fugidinha do trabalho para deixar um filho num lugar, uma fugidinha para deixar o outro. Então, tinha que ser realmente a residência lá. Mas a gente sempre alimentou essa vontade de estar mais próximo da natureza, né? De termos um quintal grande, de podermos criar nossos patos, as nossas galinhas, de termos o nosso cavalo, né, na baia, enfim, umas coisas que a gente sempre gostou. E o momento chegou quando os filhos cresceram, né? Então logo os nossos filhos estavam todos já dirigindo, já tinham tomado os seus caminhos, né, da vida adulta. Nossa filha casou, o nosso outro filho se formou, foi começar a atuar como advogado, comprou logo a casa dele. Aí ficou só o nosso caçula, mas já dirigindo, e mais um neto que mora, que é filho nosso também já dirigindo. Então esse é o momento. E aí Deus nos ajudou, né, porque sem Deus a gente não faz nada na vida. E Ele faz as coisas acontecerem no momento certo, o momento dele que é o momento certo. Então o momento dele chegou para nós, né? E Ele nos avisou, esse é o momento. E aí nós construímos a nossa casa, graças a Deus, ainda não está 100% concluída, porque a gente ainda quer construir para cima, para deixar quarto para os filhos todinhos quando vierem, cada um ter seu quarto. Então, é o nosso plano de vida, é o nosso projeto de vida, foi o que Deus nos ajudou a conseguir e a gente vive muito feliz, depois de um dia estressante de trabalho, muitas das vezes, um dia cansativo, né? Eu trabalho o dia todo, às vezes, é o horário que você viu eu chegando aqui, 5, 6 horas da tarde, é quando eu retorno do trabalho, desde de manhã, e aí você chega, senta aqui nessa varanda, aprecia essa natureza, aprecia os animais, tá? Aprecia os netos, aprecia o marido, então mexe com planta, que foi uma paixão que eu comecei a adquirir com o Covid,
né? Foi na época do Covid que nasceu essa paixão pelas plantas. Então, tudo isso, eu creio que estava nos planos de Deus. Aconteceu e a gente, graças a Deus, vive muito bem aqui. As pessoas que vêm aqui nos visitar se apaixonam pelo ambiente, se apaixonam por estar aqui nesse momento. Nem barulho de carro você ouve, né? Ouve um pássaro cantando, né? Você ouve uma galinha cacarejando, um galo cacarejando, você ouve um cavalo relinchando, mas você não ouve barulho de carro aqui, a não ser quando chega aqui perto da casa. Então isso dá uma paz de espírito muito grande na gente. Sem dúvida nenhuma, uma realização. A minha esposa já adiantou muitas das coisas que eu tinha que falar. Mas a vontade de você morar no campo, ela significa paz e significa pensamento. Porque quando você chega à noite, depois de um dia de trabalho, você pensa e pensa em coisas boas. Você não tem o estresse do barulho, você não tem o estresse de confusão, de vizinho, nada. Você pensa em você e agradece ao nosso Pai do céu. E é uma noite de sono muito tranquila. Olha, gente, eu vou falar para vocês uma coisa. Se vocês puderem, dedique um tempinho para você, um silêncio, e tente entrar em comunicação com o nosso Deus. Porque é uma paz que não tem dinheiro nenhum que pague. O resto é normal, temos nossas dívidas, temos nossas indiferenças, mas nós vamos vivendo. Estou envelhecendo bem com a minha velha, com os amigos que aparecem aqui, e eu dou uma mensagem para vocês que estão nos assistindo. Vivam, aproveite a vida, porque ela é rápida. Um abraço. E olha só, com essa briga de pato aqui atrás, nós vamos para o intervalo comercial, mas você não saia daí. Fica conosco porque tem muito mais depois do intervalo. E a porrada continua, hein? Estamos de volta com o programa Isto é Amazônia. Na verdade, é uma volta às origens, realmente, né? Uma necessidade que a gente tinha de voltar ao nosso passado, né? Vamos dizer assim. A minha família, ela é de origem marajoara, né? Nós somos do Marajó, a minha família especificamente, né? E nós tivemos
que vim para Macapá em busca das melhorias. Entre elas o estudo, né, os nossos estudos. Então nossos pais tomaram essa decisão, isso lá atrás, né? E eu lembro assim muito bem que os dias, as semanas, os meses, o ano talvez, que antecederam a nossa partida para Macapá, foi um período assim de muita expectativa, né? De muita indagação. Como será, né? Como será a cidade? Porque nós nascemos, eu e minhas irmãs mais velhas, nascemos na beira de um grande rio. Olhávamos para frente, um rio caudaloso, cheio de vida, né? Olhávamos para trás um campo, né? Os Campos Marajoara, né? Cheio de vida também. Então aquela foi a nossa origem, né? Nossa origem bucólica. Aí talvez, depois que viemos para cá e construímos a nossa história, cada um construiu sua história, talvez tenha tido essa necessidade de voltar a essas origens, né? E antes de eu me casar, até com a minha esposa, nós tomamos a decisão de construir. Nós tínhamos esse terreno aqui e tínhamos a opção de viver na cidade também, né, no asfalto, né, vamos dizer assim, mas decidimos vir morar aqui. E continuamos até hoje, estamos aqui há 30 anos. Sei que hoje o tempo assim o nosso prazo aqui está se esgotando, né? Porque o crescimento urbano, a pressão urbana, a especulação imobiliária está chegando, né? Então vai chegar um momento que a gente vai ter que abrir mão disso aqui, né? E isso é normal, a gente está preparado para isso. É uma área, como você vê, né? Beira do Rio Amazonas, é uma área privilegiada, né? Tanto para investimentos públicos, investimento privado, área portuária, né? Então tá começando essa pressão assim de ter que abrir mão disso aqui. A gente vai ter que abrir, não resta dúvida, porque é o desenvolvimento, né? Não é aquele que a gente sonhou para o Amapá, né? E que sonhamos até hoje, mas é o crescimento que temos atualmente, né? Então eu posso te dizer assim, né, que enquanto isso não acontecer, a gente vai desfrutar, né, desse paraíso, né? Como você vê, é um lugar tranquilo, desse paraíso que está aí pela frente, encravado, né? E pela frente o Rio Amazonas, a floresta amazônica, uma amostra bem representativa da floresta, né? Aqui tem copaíba nessa mata, aí tem andiroba, tem inúmeras espécies. E com a cidade de Macapá, né? Estamos por aqui. Enquanto o progresso não nos tirar daqui, a gente fica por aqui, né? Esse retorno, né, eu posso dizer, da saída da cidade, do urbano, né, para vir morar numa área rural, no nosso caso periurbana, né, foi justamente para se aproximar da natureza. Né? Se a gente pegar, né, o período que nós fizemos, essa transição, vamos dizer, né, essa mudança, decorre assim de 92 para cá, né? Então, a gente estava muito envolvido, na verdade, nessa discussão, né, sobre as questões ambientais. A gente viveu muito próximo disso. Fizemos parte de fundação, de partido político, né? O próprio PV foi meu primeiro partido político. E aí, esse desejo de querer vir morar, né, numa área que tivesse o máximo de contato com a natureza. E nesse mesmo período, estava exatamente, né, formando uma família, e meus filhos, eu quero que minhas filhas, meus filhos, meus netos, né, cresçam nesse contato que a gente acha que é fundamental, né? E hoje, nessa atualidade, na contemporaneidade, né, a gente vê tanta violência, né, tanta estranheza, né, com o outro, né, e essa separação, né, entre as pessoas, que não é só com a natureza, mas se você entender a natureza como uma questão social também, ela é muito emergente, né? Então, eu acredito que se eu faria isso novamente, eu repetiria, né? Porque eu proporcionei esse ambiente, pelo menos para uma parte da minha família. Quem dera, né? E pudessem todos compartilhar e conviver num ambiente desse, né?
Vamos para o intervalo comercial e já já estamos de volta com o programa Isto é Amazônia. Estamos de volta com o programa Isto é Amazônia. Muito bem, então nós chegamos aqui na residência do Dr. Rubens Gemac, com a doutora Irani. Estamos batendo um papo aqui na presença do desembargador Gilberto também. Esse papo descontraído, nos recepcionaram aqui, né, para a gente mostrar como é que é a vida, né, dessas pessoas que moram fora da área urbana de Macapá, escolhem morar numa espécie de sítio. E olha só, lá na cozinha vocês vão ver um cuscuz delicioso que está nos aguardando. Irani, prazer, uma honra. Sim. É um prazer estar com vocês também, aqui conversando, né? Recebendo vocês em casa, mostrar um pouco desse estilo de vida, né, que a gente leva. Apesar de estar tão próximo da cidade, mas a gente também tem esse privilégio de estar vivendo, né, a vida rural, essa vida mais tranquila, ouvindo o barulho dos pássaros, possivelmente, né, a câmera vai pegar isso daí. E é muito tranquilo, realmente, né? A gente está vivendo dessa forma, né? E nos sentimos, sem sombra de dúvida, também privilegiados de estar aqui, né? Porque quantas pessoas também gostariam de estar morando e não tem, né, essa possibilidade, né? Não tem, né, muitas das vezes até, Roberto, a questão imobiliária, ela tem avançado muito, né? Eu, por exemplo, eu tenho amigos que gostariam de estar morando também em lugares distantes, mas não conseguem mais porque o mercado já está tão voraz, né, em relação a isso, que se perdeu, né? Pelo menos em Macapá a gente percebe isso de forma muito presente, né? A própria rodovia, a JK, você já não vê mais terrenos disponíveis para que as pessoas possam ter esse privilégio, né, de estar morando nesses ambientes, né? E a gente está aqui, né, há mais de 20 anos morando nesse lugar. Né? Pois é, e essa pressão urbana, né, doutor Gilberto, vai acabar chegando aqui, né? Uma hora o poder do capital vai fazer o Rubens ir um pouco mais para distante. Eu espero que o Rubens continue aqui, né? E também este santuário continue intacto. A gente sabe que no futuro isso aqui pode virar edifício, né? Mas a gente espera, porque isso aqui é um paraíso. Se eu ouvir aqui o barulho dos pássaros, né? Uma sinfonia, isso é bom para os nossos ouvidos. Isso é bom para o nosso espírito também, você conviver com a natureza, essa interação que o Rubens tem. O Rubens, que é marajoara da cepa, né? Nascido aqui no nosso arquipélago no Marajó, aí no município de Chaves, numa das famosas ilhas Caviano, né? Provavelmente lá que passou o nosso grande navegador Vicente Yanes Pisou, não é? A gente sabe. A gente quer provar isso ainda. Isto antes do Cabral. Passagem tem isso aí nas veias, né? E o Rubens gosta da natureza. Conheço da Fazenda Caridade e conheço a tradição da família dele, não é, Rubens? Eu acho que isso aí é muito importante. E você gosta, né? Você demais. Demais. E ele poderia dizer pra gente, como é que você veio o pai dele, né? O pai. Que tá com 93, monta cavalo ainda. Ainda monta cavalo. Então essa vida bucólica parece que dá qualidade de vida para as pessoas. Exatamente. E agora ele está aqui em Macapá, agora esses dias, mas chegou recentemente. Já está pensando em retornar para lá, para a fazenda, né? Então, fazenda na Viçosa, eu conheço, já estive. Olha o nome da ilha, Ilha Viçosa, é uma das ilhas do arquipélago do Marajó. Ilha Viçosa, uma das melhores pastagens que tem. Melhor terra para agricultura do arquipélago. E que já é também uma das últimas ilhas do arquipélago e do Brasil, porque depois vai encontrar o Rio Amazonas com o oceano e aí só a África, né? Mas aí, Rubens, o que é que te fez vir assim? Eu sei que o teu gosto. Como foi o ponto decisivo? Então, doutor Gilberto, boa tarde, Roberto. É um prazer estar aqui recebendo vocês, né? Velhos amigos, né, Roberto, de muito tempo, doutor Gilberto nem se fala. Meus pais eram compadre, né? Sim. Era compadre dos seus, né? E além do parentesco, né?
Então é um prazer recebê-los aqui. Né? E assim, eu sou agrônomo, me formei em agronomia e quando retornei para o Amapá formado, pensando um pouquinho, já naquela época, em 82, né? Já pensando, não pensava no serviço público, pensava mais na iniciativa privada. Aí andei procurando uma propriedade, além da ligação que a gente tinha, né? Com a questão rural. Aí procurei uma propriedade que queria exatamente produzir leite naquela época. E surgiu essa propriedade aqui e a gente pensando nisso aí, produzir leite em 1982 para atender o mercado de Macapá, que eu achava assim, já naquela época a Nestlé dominava o mercado, como domina até hoje, né? Hoje, agora, parece que tem alguém produzindo, é mais distante. Então eu pensei, só que teve dificuldade, mas aqui nós produzimos macaxeira, né? Fizemos farinha, plantamos maracujá, plantamos acerola, criamos codorna, criamos porco, né? Sempre tivemos problema em colocar no mercado. E aí, depois veio a família, né? A construção da família, e a minha esposa fez uma opção, né? Ela queria morar nesse local, então uniu útil e agradável. O bom com o de mais gostoso, né? E viemos para cá. E a gente já moramos aqui há 30 anos, nada a reclamar, graças a Deus, né? Tudo certinho, as filhas se criaram aqui, nasceram e se criaram aqui, hoje já estão com vida própria, né? Mas a neta já está aqui com a gente, né? E é uma opção assim, pelo amor, pelo prazer da natureza, de convivência mesmo com as questões da natureza. E até aqui, às vezes, eu preciso ir na Caviana, porque aqui já tem muito barulho. Às vezes a gente já ouve o barulho da estrada, aqui no bairro, aqui do lado, no Vale Verde, já se fazem umas festas aí, final de semana, a gente já vê o impacto do som para cá, que é bem aqui pertinho, né? E a gente até brinca, né? Porque quando vai para Caviana, o doutor Gilberto sabe disso, tem um ponto zero, assim, você esquece, você se esforça para estar lembrando do que tem aqui, porque lá tu apaga. É uma coisa assim impressionante. Desliga tudo. Você sai, desliga do botão. Eu queria que você falasse um pouquinho da tua identidade com esse ambiente, né? Pois é, eu sou filha de ex-funcionário de ICOME, né? O papai, ele trabalhou muito tempo, né, como maquinista, né? E aí, com isso, a gente foi criado naquele sistema de vila, né? Company Town, né? Hoje tem toda uma discussão sobre isso, era né? Era o sistema fora, né? Exatamente. E bons tempos. Nossa, então ali era uma vila muito foi comum. O chapa 5 da ICOME, né? Foi o 5º funcionário a ser fichado na ICOME, né? Isso. O 5º, né? E assim, tudo muito bonito, muito limpo, muita natureza, né? E isso aí também fez, na época que a gente se conheceu, né? Onde eu morar, né? Aí eu conheci isso aqui, claro que vai ser aqui, né? E tem um pouco, se tu pegares um pouco do que as fotos antigas da ICOME, tu vai conseguir identificar algumas coisinhas que fazem lembrar aquilo ali. Né? É o jardim, o gramado. a montanha, exatamente, o gramado. O gramado, acho que assim é o ponto forte. Eu ficava encantada, eu sentia o cheiro do mato quando aquela máquina passava. Aquilo marcou a infância. Hoje mesmo roçava, né? Também. Eu senti o cheiro, retornei novamente à infância. É isso. Então tá legal, olha só, nós vamos continuar. Degustar o cuscuz, né? Cuscuz, né? Isto é Amazônia. Vamos para o intervalo comercial e já estamos de volta com o programa Isto é Amazônia.
Estamos de volta com o programa Isto é Amazônia. Bom, esse aqui é um dos prazeres, Major, que a gente tem de morar numa área como essa, aprazível, né? Uma natureza exuberante, belíssima, com animais ao nosso redor. Dá um prazer, dá uma vontade de bater um papo gostoso. Olhe, caro amigo, isso é verdade. O nosso rancho aqui, de 15 em 15 dias, ele é visitado pelas águas do Amazonas. Olha. Esse é o famoso lançante, é por isso que é Terra Molhada o nome daqui. E o prazer que dá aqui tu morar longe do volume alto, de tudo, é gratificante. Tu só vai saber que tu foi batizado por esse sentimento quando tu volta pro barulho. Que tudo te incomoda, é carro, é gente gritando, e aqui o silêncio e o canto dos animais, de pássaros, do sabiá, de todo. O som daqui é esse que te acalma sem tu perceber. É como se fosse um remédio para ti. Ó, esse que está cantando é o carão, ó. Entendeu? É o carão que está cantando, o desembargador Gilberto conhece. O cavalo rincha para ali, e os patos, galinha, galo canta às 4. Quando tu fica sem isso, a tua alma sente. É verdade. É poético, né, desembargador? Isso aí que está no sangue, você tem que gostar da natureza. Nós temos um patrimônio muito grande que se chama Amazônia. Agora nós temos um problema. As pessoas têm vergonha de dizer aquilo que gosta, aquilo que vive. Ao invés de agradecermos ao Criador por ter nascido na Amazônia, de ser caboclo, as pessoas muitas vezes têm vergonha. Quando isso faz parte da nossa cultura, olha aí, nós estamos comendo uma tapioquinha. Isso é cultura, isso é nosso. E a gente poderia se transformar também em turismo histórico, enfim. A gente tinha que saber trabalhar e planejar. A Amazônia, você está no sangue. O Ney, por exemplo. O Ney vem de uma família tradicional ela vem de muito longe. Vem de Cachoeira do Arari, longe daqui de Macapá. Francisco Antônio de Paula Feio. Francisco Antônio de Paula Feio. Os Feios, na realidade, são de Portugal, é Feió. Francisco Antônio de Paula Feio, ele nasceu lá em Cachoeira por volta de 1847, né? E eu conheço bem essa história também porque ele era meu bisavô, né? O pai da minha avó. Mas a Amazônia, essa cultura nossa, isso aqui está no nosso DNA. E você tem que amar. Se você não ama, você não respeita. E melhor qualidade de vida, se nós temos qualidade de vida. Olha aqui que o Ney fez a opção. Eu acho que essa exuberância e essa fartura que a gente tem de natureza, que aos olhos de muitos parece lugar comum, né? É natural, por exemplo, todo dia você passar na frente da cidade, na margem do rio Amazonas. Então nós passamos ali no rio mais caudaloso do mundo, né, que nasce lá nas cordilheiras do Andes. E o maior, né? O maior rio do mundo. Derretimento de neve. Eu digo assim, o mais bonito também. Pois é, e passa aqui. Então a gente passa no carro, nem olha para lá, porque ele está lá. Quando as pessoas vêm de fora e veem nessa cidade banhada por esse rio histórico, maravilhoso, né, de muitas lendas, de muitos causos e tudo mais, cara, mas que nossa, vocês são privilegiados e tal, e a gente nem consegue enxergar. Por isso que dizem, né, você quer saber a importância de algo, perca. Né? Quando você perde, você vê a importância. Então nós da Amazônia, a gente tem essa natureza. Eu, por exemplo, eu nasci ali no bairro da Sé, ali atrás do fórum. Hoje fórum, antigamente era Santa Bartolomé Catani, toda aquela quadra ali. Mas era bairro da Ceia? Era o bairro antigamente da Ceia. Não era o bairro alto que chamava? Não, o bairro alto é lá para cima.
Era a extensão da favela, do bairro da favela. Da nossa favela, do bairro da favela. A favela, ela encerra ali depois da Leopoldo, né? Na Milton Silva, e o bairro da Ceia surge, então, a partir do momento da ocupação da favela, e muitas famílias precisavam de habitação, e aí abriram esse bairro por causa da companhia que foi instalado seu escritório ali. Da Ceia, Então, denominaram o bairro da Ceia. Minha mãe foi uma das primeiras moradoras dali. Então, ali era tudo buritizeiro, ali era tudo lago, ali era verdade, tudo igarapé, entendeu? Ali onde é aquele prédio do Dalto Martins, ali era um igarapé, morava o seu Bill, carroceiro, o seu Bill com a dona Júlia. Né? Meu Deus. E o igarapé ali, que era um prosseguimento ali do córrego da Bartolomé, pegava ali por debaixo da casa do Luiz Coceiro, um dos primeiros taxistas da Amapá. Então, você vai contando essas histórias e as pessoas hoje, é difícil elas vislumbrarem, porque está tudo aterrado, está tudo asfaltado, está tudo urbanizado. Mas nós crescemos nesse ambiente, então é um ambiente maravilhoso para a gente. O desembargador está falando, eu concordo, Ney, desembargador, o que falta na realidade é a sistematização da exploração como meio econômico desse habitat natural que nós temos aqui, exuberância. Porque é preciso que a gente aprenda a explorar isso do ponto de vista comercial, né? Além de nós desfrutarmos naturalmente, porque moramos aqui, fazer com que as pessoas que não têm essa mesma oportunidade que a gente tem, venham nos visitar. E aí precisa ter aqui toda uma ambientação, ter hotéis, ter restaurantes, né? Ter condições de recepcionar esse turista, porque você imagina, pessoas com muito menos, né? Eles transformam esse pouquinho que eles têm no muito para eles ganharem dinheiro. Olha, a gente precisa fazer isso. Nós estamos vendo aqui os patos aqui. E se bobear, vem pato selvagem aqui também. Vem. Tem os patos selvagens aqui. A galinha d'água, a piaçoca, né? E ali, carão. A vaca ali. Carão, né? Aqui já vi socó também. Às vezes aparece um gavião. Gavião, tudo tem aqui. Então, isso sem contar de manhã você acordar com uma sinfonia de pássaros. Isso aí é maravilhoso. Você já pensou, Major, de utilizar isso como um espaço para exploração comercial? É tão bonito. Nunca. Nós temos um lema aqui, tanto faz eu estar em casa como não, quem aparecer aqui é bem recebido. Quando não tiver nada em casa, tem um abraço e um cafezinho. Entendeu? Isso é o calor humano, é outro patrimônio que nós temos aqui na Amazônia, nomeadamente no Amapá, no Pará também, no arquipélago do Marajó. Esse calor humano, Roberto, que não tem. Você entra no Brasil, você sente, é diferente de outros países. Este calor humano e algo que nós temos alegria em saber receber. Quem chega, não interessa, ninguém faz isto em prol de alguma coisa, faz porque faz parte da nossa cultura, do nosso caboclo. Receber bem as pessoas na tua casa. Isso aqui é tradição, é uma tradição cabocla, uma tradição marajoara, uma tradição amapaense. Saber receber as pessoas, né? Sempre com um cafezinho, com alguma coisa daqui da região, um bolo, alguma coisa que se faça. Eu, por exemplo, eu tenho 64 anos de idade e eu nunca andei a cavalo. Os meus filhos menores, porque eu tenho 7, 4 do primeiro casamento e 3 do segundo. Então, meus 3 agora andaram de cavalo. Beleza. Maravilha. Eu tenho uma coisa para dizer. Olha, a explosão demográfica do ser humano é imensa. Logo perto, futuro aí, vamos dizer assim, não sei o que é que vai ser aqui, bairro, tudo. Mas olha, no tempo do Gilberto Pinheiro, no tempo do Gatinho, no tempo do Ney, eles reuniram aqui numa mesa e hoje sei lá que isso é futuro. Um prédio, um apartamento. Então, esse momento é lindo para nós três e para quem está. É único, não é? Na nossa região aqui, olha ali voando, ali, eu acabei de falar, não é? Não passa, não socó, ele acaba de... Essa que é a beleza, você acordar essa interação, né, que você tem com a natureza, né?
Você estava dizendo ainda agora, né, que muita coisa você gostou, estava me vendo fazer. Ah, muito. Eu era um exterminador. Eu pescava, trazia o que eu não precisava. Hoje eu pesco, largo a maior parte dos exemplares para a vida, não caço mais. Eu fiz uma política de levar pessoas para ver as caças de noite, do carro, ver búfalos, jacarés, só para ver também eu não permito. E isso eu aprendi com meu amigo, ele disse, espera lá, tu não tem necessidade. Se transformar num Mas guia. isso veio no sangue, meu amigo. Desde os primeiros homens na terra, eles tinham que matar algo para comer. A caça faz parte natural da sobrevivência, é a cadeia alimentar, né? Mas não sei, mas é mais ou menos isso. Predação, né? Hoje não precisamos disso, não precisamos. Pelo contrário, tem que transformar isso aí num turismo. Não é num turismo, é que o turismo vê. A pessoa chega lá, sai daqui de Macapá, vai ver um animal desse assim, você vai ver uma onça, vai ver um veado, vai ver, por exemplo, uma capivara, vai ver uma lontra, enfim, tantos animais que você vai ver, poxa, mas é isso, que coisa linda, não é? Isso faz parte da Amazônia, da biodiversidade, nós temos que saber proteger, mas lógico, Roberto, transformar isto também em geração de emprego e qualidade de vida, preservando o meio ambiente e num turismo, turismo. Pois é, e olha só, nós vamos dar um desdobramento nesse programa, porque nós vamos fazer um almoço na chácara do desembargador Gilberto, com coisas naturais, como nós estamos aqui desfrutando desse café ornado aqui de suco de graviola, de banana, de tangerina, de tapioquinha, um café super delicioso, com iogurte também produzido aqui no Amapá, e nós vamos dar esse desdobramento. Então, Isto é a Amazônia, que está falando dessa questão do comportamento das pessoas que abriram mão de morarem nas áreas urbanas e resolveram morar nas áreas periurbanas, aquelas áreas que ficam nas franjas da cidade, né? Que já tem esses espaços maravilhosos como esse que nós estamos aqui. Então você vai no próximo programa curtir com a presença do Major Ney, do Dr. Rubem Gemati e de outros convidados do desembargador Gilberto Pinheiro, um almoço que vai ser realizado na chácara dele, ali na linha E do quilômetro 9, feito por ele, porque ele é um desses homens da Amazônia, cheio de predicados. Você viu ele montando a cavalo, né? No mini cavalo. Por ter sido policial, né? E também na juventude, confessado por ele, já foi um caçador também, ele é um exímio atirador. Era criança, não era jovem, era criança, eu tinha Então, nós vamos ver tudo isso no próximo programa. Isto é Amazônia. Nós vamos encerrando por aqui esse programa, mas você ainda vai ter conosco esse prazer de nós fazermos esse almoço socializado com várias figuras ilustres, importantes, que desfrutam desse habitat natural, tá certo? Isto é Amazônia. O dia não chega toda manhã, com nuvens de fogo pintando o céu, um ventinho frio sopra assim, vez em quando se escuta o canto do jardim. A canoa balança bem devagar, a maré vazou, encheu, breia, o Zé vai pro mato apanhar açaí.